Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de revisão sobre a Segunda Guerra Mundial para o nono ano. Nessa aula veremos a geopolítica alemã e a formação do eixo, a eclosão da guerra, o avanço do eixo, o fronte do Pacífico e a entrada dos Estados Unidos na guerra, a Operação Barbarossa e a derrota alemã, a retomada da França, o final dramático da Segunda Guerra e o início do período da Guerra Fria. Então, vamos lá? A Segunda Guerra aconteceu quando a Alemanha, sob comando de Hitler, decidiu retomar o projeto expansionista do antigo Império Alemão de avanço ao leste. Hitler desejava retomar a Polônia, principalmente a cidade de Danzig, importante porto da região. Hitler começou um projeto para anexar as regiões de maioria alemã em outros países europeus, justificando o desejo do povo alemão em estar unido. Anexou a Áustria em 1938 e depois, com as decisões da Conferência de Munique no mesmo ano, a Alemanha anexou a região dos Sudetos, pertencentes à Tchecoslováquia. Hitler, que era aliado da Itália de Mussolini, pois compartilhavam da mesma ideologia, buscou frear o avanço socialista na Europa. O Japão, que exercia considerável influência na Ásia e rivalizava com a União Soviética, se juntou ao eixo. Todos eles tinham um inimigo em comum, o socialismo. Foi então formado o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Tanto a Alemanha quanto a União Soviética, rivais políticas e ideológicas, possuíam grande interesse no leste europeu, principalmente na Polônia. Como esse interesse poderia causar uma guerra entre os dois países, estes dois assinaram em 1939 um pacto de não agressão, o Pacto Germano-Soviético ou Pacto Molotov-Ribbentrop. Nesse pacto, ambos países dividiriam a Polônia e os países bálticos. A Polônia se tornou um estado soberano após a Primeira Guerra Mundial e foi estipulado que nenhum país poderia invadi-la ou anexá-la. A França e a Inglaterra, que até então não se incomodavam com a geopolítica alemã, resolveram interferir para proteger a Polônia em caso de invasão. Mesmo assim, em 1939, Hitler desrespeita todos os tratados assinados e invade a Polônia rapidamente, fazendo com que a França, a Inglaterra e a União Soviética declarem guerra a ela. Tem início a Segunda Grande Guerra. Depois da invasão alemã, a União Soviética também ocupou a Polônia, dando início aos combates. Já no ano seguinte, a Alemanha invade e ocupa a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda, países estes que eram fracos militarmente. Porém, a investida mais ousada de Hitler foi atacar a maior inimiga da Alemanha até então, a França. Os alemães chegam à França pelo norte, invadindo e atacando de surpresa a cidade litorânea de Dunkerque. As tropas francesas e inglesas foram surpreendidas e as chances de vitória eram escassas. A França já estava perdida para os nazistas. Numa tentativa de conservar o maior número de soldados possível, os soldados franceses e ingleses fizeram a maior operação de evacuação da história, a retirada de Dunkerque, ou Operação Dínamo. Os soldados se refugiaram na Inglaterra, enquanto os alemães tomavam a França.
A maior parte da França ficou ocupada pelos nazistas, enquanto que no sul formou-se um governo de colaboração dos franceses, sediado na cidade de Vichy, a chamada França de Vichy. Em seguida, os alemães decidiram atacar diretamente a Inglaterra, ordenando que as cidades fossem bombardeadas, principalmente Londres. A ideia de Hitler era sitiar Londres e já derrubar o governo inglês. Porém, o exército inglês, principalmente sua força aérea, a Força Aérea Real, conseguiram impedir maiores estragos e a tomada do país pelos alemães. Em 1941, Hitler ocupou o leste europeu, anexando a Romênia, a Hungria, a Grécia, a Iugoslávia e a Bulgária. Hitler usou uma dessas áreas ocupadas para colocar em prática seu novo objetivo, a Operação Barbarossa, que compreende a invasão da União Soviética com o objetivo de tomar Moscou e derrubar Stalin. Também, no ano de 1941, o Japão, querendo consolidar influência no Pacífico, atacou a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Esse ataque repentino fez com que, no dia seguinte, os Estados Unidos declarassem guerra ao Japão e, portanto, ao eixo. Os Estados Unidos se juntam à França, à Inglaterra e à União Soviética, formando o Bloco dos Aliados. A entrada dos Estados Unidos na guerra fez com que a guerra tivesse uma reviravolta. Até então, o eixo estava em vantagem. Em 1942, a Alemanha passou a invadir a África e a tomar as colônias de seus rivais europeus, como o Egito e a Tunísia. Em 1942, a Alemanha invade a União Soviética, dando andamento à Operação Barbarossa. Porém, erros de planejamento comprometem a estratégia alemã. A invasão alemã coincide com a chegada do inverno e os alemães, sem preparo, ficam em total desvantagem graças às baixas temperaturas. Stalin pede para que a população resista à invasão alemã. A batalha mais violenta da Segunda Guerra Mundial foi a Batalha de Stalingrado, que significou a derrota da Alemanha e o início de seu declínio. Porém, também significou uma vitória muito custosa para a União Soviética. Afinal, muitos russos morreram. Após essa batalha, os alemães foram retirados da União Soviética e Stalin estava pronto para invadir a Alemanha e pôr fim ao regime nazista. Enquanto os nazistas eram derrotados na União Soviética, os aliados obtiveram vitórias no Pacífico contra o Japão, nas batalhas de Midway e Guadalcanal. O Japão estava praticamente derrotado. Os aliados obtiveram vitórias na África, como na Batalha de El Alamein, no Egito. De volta na Europa, a Itália também foi invadida pelos aliados e acabou se rendendo. O rei Vítor Emanuel III tira Mussolini do cargo e nomeia um primeiro-ministro novo. Mussolini seria executado em público no final da Segunda Guerra Mundial. Para aliviar a pressão na frente da Europa Oriental, os aliados abriram uma frente de ataque no Ocidente, pela França. Assim também para tirar a França do controle nazista, a chamada Operação Overlord, que culminou com um dos momentos mais tensos da guerra, o episódio do desembarque na Normandia, no dia 6 de junho de 1944, conhecido como o Dia D. 3 milhões de soldados desembarcaram na região. Já não havia mais chances de vitória para o eixo. O ano de 1945 marca o fim da Segunda Guerra. No início do ano, os americanos tomam as ilhas japonesas de Iwo Jima e Okinawa. A Alemanha é invadida pelos soviéticos que marcham até Berlim sitiando a cidade, no episódio conhecido como a Batalha de Berlim. Hitler se esconde em seu bunker com sua mulher e seu ministro de propaganda, sendo que os três supostamente cometem suicídio. A cena mais icônica da tomada de Berlim é quando os soviéticos hasteiam sua bandeira no topo do parlamento alemão. A derrubada do nazismo pelos soviéticos encerrou a guerra na Europa, porém os Estados Unidos se sentiam incomodados com o feito da União Soviética. Desde que entrou na guerra,
Os Estados Unidos sempre disputaram espaço e influência com os soviéticos e ambos países prometiam ao mundo a queda do nazismo e o fim da guerra. Para dar uma demonstração de poder, os Estados Unidos cobram do Japão sua rendição formal na guerra, mesmo o Japão estando praticamente derrotado. O Japão não se rende e os Estados Unidos atacam as cidades de Hiroshima e Nagasaki com bombas nucleares, sendo o primeiro ataque nuclear da história. Os ataques destroem as cidades e deixam centenas de milhares de mortos. Após esse ataque, o Japão se rende incondicionalmente. A Segunda Guerra é encerrada de vez. A guerra ainda nem havia acabado, mas os aliados já se organizavam para definir os rumos do mundo do pós-guerra. Em 1943, aconteceu duas conferências. A conferência no Cairo, no Egito, que discutiu sobre as penas que seriam impostas ao Japão, e a conferência de Teherã, no Irã, que definiu a invasão da França, que seria a Operação Overlord. Agora, em 1945, ocorreu a Conferência de Yalta na União Soviética, que definiu a criação da ONU e estabeleceu as áreas de influência das potências capitalistas e da União Soviética. Em julho do mesmo ano, ocorreu a Conferência de Potsdam, que, assim como o Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra, impôs as penas para a Alemanha, que mais uma vez foi considerada culpada pela guerra. A Alemanha fora dividida em 4 zonas de ocupação. 3 zonas controladas por potências capitalistas ocidentais, Inglaterra, Estados Unidos e França, e uma de controle da União Soviética. A Alemanha acabou se tornando a fronteira entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Os nazistas foram julgados no Tribunal Internacional estabelecido na cidade alemã de Nuremberg. Foram condenados pelas atrocidades na guerra e por crimes contra a humanidade, principalmente em relação ao extermínio de judeus. O fim da Segunda Guerra revelou ao mundo a disputa ideológica e geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética, o que deu origem ao período da Guerra Fria. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tentaram tirar proveito da Europa devastada pós-Segunda Guerra. Os Estados Unidos, através da chamada Doutrina Truman, começaram a se colocar como os defensores da liberdade e da democracia contra o socialismo, que era visto como o oposto da liberdade. Com isso, os Estados Unidos passaram a combater o avanço socialista. Os Estados Unidos lançaram o chamado Plano Marshall, que é a ajuda financeira para a recuperação dos países da Europa Ocidental. Os Estados Unidos buscavam, através dessa ajuda, ter a influência política nesses países, principalmente na tentativa de afastá-los diplomaticamente da União Soviética. A União Soviética, por outro lado, criou em 1949 o Comecon, ou o Conselho de Assistência Econômica Mútua, na qual visava ajudar financeiramente os países membros, principalmente aqueles do leste europeu. Também alianças militares foram formadas. Em 1949 surgiu a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, comandado pelas potências capitalistas. E em 1955 tem origem o Pacto de Varsóvia, que é a aliança militar entre os países socialistas encabeçados pela União Soviética. Mesmo após uma guerra que vitimou 66 milhões de pessoas, a paz estava longe de acontecer de maneira plena. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e muito boa sorte nos estudos. Até mais!